Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio ganhou o tricampeonato gaúcho, o Renato assina o título, o tricolor confirma a hegemonia no estado sobre o seu principal rival, mas este jogo decisivo fez com que acendessem sinais no painel de comando do Grêmio que precisam ser criteriosamente avaliados. O título não pode mascarar uma realidade atual, porque o Grêmio tem que jogar mais futebol para encarar Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, e neste vídeo eu também vou te falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar sobre este título conquistado pelo Grêmio, tricampeonato gaúcho, que veio com uma derrota na arena de virada para o bom time do Rafael Lacerda, a equipe do Caxias. Antes de seguir adiante, eu te convido para que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ative as notificações e, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Te inscreve no canal. Mais do que isso, eu quero te convidar também para que você se inscreva, me siga lá no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Tem um pouco dos bastidores desta minha vida de jornalista, de âncora dos Donos da Bola, agora aqui no YouTube, e de gestor do Grupo Bandeirantes também, um pouco do meu dia a dia, os meus assados, hambúrgueres, convívio familiar, convívio com os amigos. Então, seria legal se você pudesse também me acompanhar aí no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Feitoria? Me segue lá. O Grêmio perdeu para o Caxias, mas conquistou o mais importante, que foi o título gaúcho, o tricampeonato, que é assinado pelo técnico Renato Portaluppi. O Grêmio tem que celebrar, tem que comemorar. O Grêmio teve uma atuação modesta nesse jogo decisivo. O Caxias conseguiu virar o jogo. O Caxias do Rafael Lacerda, esse treinador emergente que está surgindo regionalmente e daqui a pouco vai aparecer no cenário nacional também. O Grêmio tem que comemorar, principalmente porque o Grêmio não foi campeão com esta derrota. O Grêmio foi campeão com uma supremacia inquestionável sobre o seu grande rival. O Grêmio venceu no Campeonato Gaúcho o Internacional em 3 oportunidades. No outro Grenal que tivemos na temporada, pela Libertadores da América, na Arena, houve um empate, aquele foi o Grenal mais equilibrado. O Internacional jogou um pouco mais, esteve mais próximo da vitória, mas mesmo assim não conseguiu. No Gauchão, o Grêmio jogou contra o Inter na semifinal do primeiro turno do Beira-Rio, ganhou. Depois, na volta da pandemia, jogou pela fase classificatória do segundo turno em campo neutro no Centenário, ganhou. E depois, na Arena, na decisão do segundo turno, deu um chocolate no Inter. E esta é a grande atuação do Grêmio, não só na temporada, como neste Campeonato Gaúcho. O Grêmio ganhou por 2-0 no Internacional, na decisão do segundo turno, sobrando futebol, e a gente sabe que poderia ter, inclusive, goleado, ter feito 4-0, que não seria um resultado absurdo, não seria um resultado exagerado, tal a diferença entre as duas equipes naquela partida. Aquele foi o jogo que simboliza este tricampeonato do Grêmio. Depois o Grêmio foi para uma final de 2 partidas contra o Caxias, uma equipe de Série D no Campeonato Brasileiro, uma equipe que está desmontada em função da pandemia. O Grêmio vence o primeiro jogo na casa do adversário por 2-0, perde na Arena por 2-1, teve um susto ali, quase tomou o terceiro gol no final, o que levaria uma decisão nos pênaltis. Portanto, o Grêmio ganhou de forma legítima o Campeonato Gaúcho. Mas a gente tem que ponderar alguns aspectos. O Grêmio enfrentou o Caxias nesta temporada em 4 vezes e perdeu 3. Ganhou uma, que foi justamente o primeiro jogo decisivo do Gauchão 2020. Nas outras 3 o Caxias ganhou. Então, inclusive na final do primeiro turno e agora na finalíssima do Gauchão, mas o Caxias precisava de 2 gols de diferença. Mas não é só isso. O título do Campeonato Gaúcho, ele não pode mascarar uma realidade. E me parece que nem o Renato, nem a direção gremista estão enxergando isso. Dito pelo Renato nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, dito pelo vice de futebol Paulo Luz também nas últimas partidas, que há uma satisfação com a performance do Grêmio. O Grêmio não tem que se espelhar no Internacional, porque o Internacional é o líder e o Grêmio está atrás. O Grêmio tem que se espelhar nele. O Grêmio, com o grupo de jogadores que tem, com o elenco que entregou ao Renato, do ponto de vista de quantidade e, mais importante, de qualidade, o Grêmio tem que estar ponteando o Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem que estar disputando o título. E eu creio que isso vai acontecer ali na frente. Mas me vejo obrigado, como jornalista, a fazer o alerta agora.
O Grêmio tem que parar com a história de ficar preservando os jogadores. O Grêmio tem que parar com a história do revezamento e tornar esta uma prática quando for estritamente necessário. E vai ser. Ali na frente, quando começar a Libertadores da América, um pouco depois a fase de oitavas de final da Copa do Brasil, aí o Renato terá sim que necessariamente usar como recurso o revezamento, o rodízio. Por enquanto não há necessidade. O Grêmio tem uma sequência aí de 4 ou 5 jogos que se mostram com uma facilidade maior contra adversários que são apenas figurantes do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio tem que fazer entre 12 e 15 pontos para ficar no seu lugar no Campeonato Brasileiro. O lugar do Grêmio no Campeonato Brasileiro, embora o Renato tenha dito que no ano passado a equipe disputou o título, o que não aconteceu, porque no ano passado ninguém disputou o título contra o Flamengo, que nos últimos anos o Grêmio tem ficado entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, o que é verdade. Mas também é verdade que isto não é satisfatório. O Grêmio tem que brigar pelo título com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Internacional e com quem chegar, se o São Paulo conseguir decolar na competição, com o São Paulo também. O Grêmio tem um grupo capaz disso. O Grêmio não pode se contentar, se conformar em ganhar o campeonatinho da aldeia, em ganhar o tricampeonato gaúcho. Ok, medalha, faixa, bicho no bolso, tudo bem. Celebra até amanhã, até segunda-feira ao meio-dia. Não pode se contentar com isso e com vaga na Libertadores. O que eu estou dizendo é que perder o Campeonato Brasileiro para o Grêmio é do jogo, é normal. Mas o Grêmio tem que disputar o título. Sabe o que é disputar o título, gente? É ficar ali, ó, vai para a liderança, sai da liderança, fica 2 pontos atrás, fica 1 ponto na frente, perde uma rodada, fica 5 pontos atrás, encosta de novo, passa na liderança. Disputar o título do Campeonato Brasileiro. O que o Grêmio, com o seu grupo de jogadores, um time que foi campeão da Copa do Brasil em 2016, que foi campeão da Libertadores 2017, na prática não conseguiu. E eu temo que este título, conquistado com uma derrota sobre o Caxias na Arena neste domingo, mascare, acabe maquiando isso. O Grêmio vai viver um momento de euforia, ganhou o Gauchão, confirma a hegemonia regional sobre o Inter, o que é fato, é inquestionável isso, é fato, mas isso é muito pouco para a grandeza do Grêmio e para o elenco que a direção montou à disposição do seu treinador. O Grêmio tem que querer o título na prática, gente. E esta é a luz que se acende no painel de comando do Renato e do departamento de futebol. O time do Grêmio está jogando pouco. O Grêmio, com o grupo que tem que ser mais competitivo, tem que ter mais qualidade. O Grêmio não só perdeu para o Caxias, o Grêmio entregou uma invencibilidade que durava 16 partidas. O Grêmio perdeu para uma equipe de 4ª divisão do futebol brasileiro, um time muito bem montado pelo seu treinador, repito isso, mas ainda assim uma equipe de 4ª divisão. O Caxias foi a grande revelação, a grande surpresa positiva, o fato novo deste gauchão foi o Caxias do técnico Rafael Lacerda. Ok, o Grêmio é o legítimo campeão, zera a conta, vira a página e que o Grêmio encare o Campeonato Brasileiro como tem que encarar. De forma séria, competitiva e com o título na alça de mira. E não apenas com uma vaga ou, o que é pior ainda, que é o que tem acontecido na nossa aldeia, e vale para os dois lados, para o vermelho e para o azul, ou com a simples missão de querer chegar na frente do Inter. Isso não serve para o Grêmio, como também não serve para o Internacional. Os dois têm que ambicionar o título. Chega de ficarem apenas como figurantes, um em 5º e outro em 8º, e esse que está em 5º, conseguimos vaga, estamos em 5º na frente do co-irmão. Que nada, gente, passou essa fase. Terminou a rivalidade neste mequetrefe regional e o Grêmio, pela 3ª vez consecutiva, mostra quem manda na aldeia. Ok, é legítimo, o Grêmio é o campeão gaúcho de 2020. Mas que esta luz que se acendeu no painel, com essa atuação ruim, mais uma de uma sequência, com esta derrota para o Caxias, que dá uma certa arranhada no título, dá um certo constrangimento no título, né? Dá assim, puxa, ganhamos o campeonato, mas o foguete estoura meio molhado, né? O foguete ele estoura, mas ele tem um pouco de... tá meio úmido esse foguete, né? O Grêmio tem que usar isso ao seu favor, para diminuir ambiente de euforia, diminuir festa, para focar no Campeonato Brasileiro e encarar a competição do tamanho que ele, Grêmio, tem. O Grêmio é candidato ao título, mas o Grêmio tem que saber que é candidato ao título e tem que querer, na prática, ser candidato ao título. Feitoria gurizada, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, se gostar do vídeo deixa aí o teu like
E me segue no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Meneghetti Jornalista é o meu Instagram. Me acompanha lá também. Vai, um abraço.